2, 3 e 4, buscaremos descrever essa forma de pesquisa como uma tentativa vigorosa e devotada de forçar a natureza a esquemas conceituais fornecidos pela educação profissional. Nos perguntaremos simultaneamente se a pesquisa poderia ser segmento sem tais esquemas, qualquer que seja o elemento de arbitrariedade, contido nas suas origens históricas e, ocasionalmente, no seu desenvolvimento posterior. No entanto, esse elemento de arbitrariedade está presente e tem também um efeito importante no desenvolvimento científico. Esse efeito será examinado detalhadamente nos capítulos 5, 6 e 7. A ciência normal, atividade na qual a maioria dos cientistas emprega inevitavelmente quase todo o seu tempo, é baseada no pressuposto de que a comunidade científica sabe como é o mundo. Grande parte do sucesso do empreendimento deriva da disposição da comunidade para defender esse pressuposto, com custos consideráveis se necessário. Por exemplo, a ciência normal frequentemente suprime novidades fundamentais, porque estas subvertem necessariamente seus compromissos básicos. Não obstante, na medida em que esses compromissos retêm um elemento de arbitrariedade, a própria natureza da pesquisa normal assegura que a novidade não será suprimida por muito tempo. Algumas vezes, um problema comum, que deveria ser resolvido por meio de regras e procedimentos conhecidos, resiste ao ataque violento e reiterado dos membros mais hábeis do grupo, em cuja área de competência ele ocorre. Em outras ocasiões, uma peça de equipamento, projetada e construída para fins de pesquisa normal, não funciona segundo a maneira antecipada, revelando uma anomalia que não pode ser ajustada às expectativas profissionais, não obstante esforços repetidos. Desta e de outras maneiras, a ciência normal desorienta-se seguidamente. E quando isso ocorre, isto é, quando os membros da profissão não podem mais esquivar-se das anomalias que subvertem a tradição existente da prática científica, então começam as investigações extraordinárias, que finalmente conduzem a profissão em um novo conjunto de compromissos, a uma nova base para a prática da ciência. Neste ensaio, são denominados de revoluções científicas os episódios extraordinários nos quais ocorre essa alteração de compromissos profissionais. As revoluções científicas são os complementos desintegradores da tradição a qual a atividade da ciência normal está ligada. Os exemplos mais óbvios de revolução científica são aqueles episódios famosos do desenvolvimento científico que, no passado, foram frequentemente rotulados de revoluções. Por isso, nos capítulos 8 e 9, onde, pela primeira vez, a natureza das revoluções científicas é diretamente examinada, nós ocuparemos repetidamente com os momentos decisivos, essenciais do desenvolvimento científico, associado aos nomes de Copérnico, Newton, Lavoisier e Einstein. Mais claramente que muitos outros, esses episódios exibem aquilo que constitui todas as revoluções científicas, pelo menos no que concerne a história das ciências físicas. Cada um deles forçou a comunidade a rejeitar a teoria científica anteriormente aceita, em favor de uma outra incompatível com aquela. Como consequência, cada um desses episódios produziu uma alteração nos problemas à disposição do escrutínio científico e nos padrões pelos quais a profissão determinava o que deveria ser considerado como um problema ou como uma solução de problema legítimo. Precisaremos descrever as maneiras pelas quais cada um desses episódios transformou a imaginação científica, apresentando-os como uma transformação do mundo no interior do qual era realizado o trabalho científico. Tais mudanças, juntamente com as controvérsias que quase sempre as acompanham, são características definidoras das revoluções científicas. Tais características aparecem com particular clareza no estudo das revoluções newtonianas e química. Contudo, uma tese fundamental desse ensaio é que essas características podem ser igualmente recuperadas através do estudo de muitos outros episódios que não foram tão obviamente revolucionários.
As equações de Maxwell, que afetaram um grupo profissional bem mais reduzido do que as de Einstein, foram consideradas tão revolucionárias como estas, e como tal encontraram resistência. Regularmente e de maneira apropriada, a invenção de novas teorias evoca a mesma resposta por parte de alguns especialistas, que veem sua área de competência infringida por essas teorias. Para esses homens, a nova teoria implica uma mudança nas regras que governam a prática anterior da ciência normal. Por isso, a nova teoria repercute inevitavelmente sobre muitos trabalhos científicos, já concluídos com sucesso. É por isso que uma nova teoria, por mais particular que seja seu âmbito na aplicação, nunca ou quase nunca é o mero incremento do que já é conhecido. Sua assimilação requer a reconstrução da teoria precedente e a reavaliação dos fatos anteriores. Esse processo, intrinsecamente revolucionário, raramente é completado por um único homem, e nunca de um dia para o outro. Não é de admirar que os historiadores tenham encontrado dificuldades para datar com precisão este processo prolongado, ao qual, impelidos por seu vocabulário, veem como um evento isolado. Invenções de novas teorias não são os únicos acontecimentos científicos que têm um impacto revolucionário sobre os especialistas do setor em que ocorrem. Os compromissos que governam a ciência normal especificam não apenas as espécies de entidades que o universo contém, mas também, implicitamente, aquelas que não contém. Embora este ponto exija uma discussão prolongada, segue-se que uma descoberta, como a do oxigênio ou do raio-x, não adiciona apenas mais um item à população do mundo dos cientistas. Esse é o efeito final da descoberta. Mas somente depois da comunidade profissional ter reavaliado os procedimentos experimentais tradicionais, alterado sua concepção a respeito de entidades com as quais estava já muito familiarizada e, no decorrer desse processo, modificado a rede de teoria com as quais lida com o mundo. Teoria e fato científico não são categoricamente separáveis, exceto talvez no interior de uma única tradição da prática científica normal. É por isso que uma descoberta inesperada não possui uma importância simplesmente factual. O mundo do cientista é tanto qualitativamente transformado como quantitativamente enriquecido pelas novidades fundamentais de fatos ou teorias. Esta concepção ampliada da natureza das revoluções científicas é delineada nas páginas seguintes. Não há dúvida de que esta ampliação força o sentido costumeiro da concepção. Não obstante, continuaria a falar até mesmo de descobertas como sendo revolucionárias. Para mim, o que faz a concepção ampliada tão importante é precisamente a possibilidade de relacionar a estrutura de tais descobertas com, por exemplo, aquela da Revolução Copernicana. A discussão precedente indica como serão desenvolvidas as noções complementares de ciência normal e revolução científica nos 9 capítulos imediatamente seguintes. O resto do ensaio tenta equacionar as 3 questões centrais que sobram. Ao discutir a tradição do manual, o capítulo 10 examina por que as revoluções científicas têm sido tão dificilmente reconhecidas como tais. O capítulo 11 descreve a competição revolucionária entre os defensores da velha tradição científica normal e os partidários da nova. Desse modo, o capítulo examina o processo que, numa teoria da investigação científica, deveria substituir de algum modo os procedimentos de falsificação ou confirmação que a nossa imagem usual da ciência tornou familiares. A competição entre segmentos da comunidade científica é o único processo histórico que realmente resulta na rejeição de uma teoria ou na adoção de outra. Finalmente, o capítulo 12 perguntará como o desenvolvimento através das revoluções pode ser compatível com o caráter aparentemente ímpar do progresso científico. Todavia, este ensaio não fornecerá mais do que os contornos principais de uma resposta a essa questão. Tal resposta depende das características da comunidade científica,
assunto que requer muita exploração e estudos adicionais. Sem dúvida, alguns leitores já terão perguntado se um estudo histórico poderá produzir o tipo de transformação conceitual que é visado aqui. Um arsenal inteiro de dicotomias está disponível, sugerindo que isso não pode ser adequadamente realizado desta maneira. Dizemos muito frequentemente que a história é uma disciplina puramente descritiva. Contudo, as teses sugeridas acima são frequentemente interpretativas e algumas vezes normativas. Além disso, muitas de minhas generalizações dizem respeito à sociologia ou à psicologia social dos cientistas. Ainda assim, pelo menos algumas das minhas conclusões pertencem tradicionalmente à lógica ou à epistemologia. Pode até mesmo parecer que, no parágrafo anterior, eu tenha violado a muito influente distinção contemporânea entre o contexto da descoberta e o contexto da justificação. Pode algo mais do que profunda confusão estar indicado nesta mescla de diversas áreas e interesses. Tendo me formado intelectualmente a partir dessas e de outras distinções semelhantes, dificilmente poderia estar mais consciente de sua importância e força. Por muitos anos, tomei-as como sendo a própria natureza do conhecimento. Ainda suponho que, adequadamente reelaboradas, tenho algo importante a nos dizer. Todavia, muitas das minhas tentativas de aplicá-las, mesmo grosso modo, às situações reais nas quais o conhecimento é obtido, aceito e assimilado, fê-las parecer extraordinariamente problemáticas. Em vez de serem distinções lógicas ou metodológicas elementares, que seriam anteriores à análise do conhecimento científico, elas parecem agora ser parte de um conjunto tradicional de respostas substantivas às próprias questões, a partir das quais elas foram elaboradas. Essa circularidade não as invalida de forma alguma, mas torna-as parte de uma teoria, e ao fazer isso, sujeita-as ao mesmo escrutínio que é regularmente aplicado a teorias em outro campo. Para que elas tenham como conteúdo mais do que puras abstrações, esse conteúdo precisa ser descoberto através da observação. Examinar-se-ia, então, a aplicação dessas distinções aos dados que elas pretendem elucidar. Como poderia a história da ciência deixar de ser uma fonte de fenômenos aos quais podemos exigir a aplicação das teorias sobre o conhecimento? É uma questão, né? É uma pergunta. Logo em seguida, ele já começa o primeiro capítulo, cujo título é A Rota para a Ciência Normal. Neste ensaio, ciência normal significa a pesquisa firmemente baseada em uma ou mais realizações científicas passadas. Essas realizações são reconhecidas durante algum tempo por alguma comunidade científica específica como proporcionando os fundamentos para sua prática posterior. Embora raramente na sua forma original, hoje em dia essas realizações são relatadas pelos manuais científicos elementares e avançados. Tais livros expõem o corpo da teoria aceita, ilustram muitas ou todas as suas aplicações bem-sucedidas e comparam essas aplicações com observações e experiências exemplares. Uma vez que tais livros se tornaram populares no começo do século XIX, e mesmo mais recentemente, como no caso das ciências amadurecidas há pouco, muitos dos clássicos famosos da ciência desempenharam uma função similar. A física de Aristóteles, o Almagesto de Ptolomeu, os Principia e Óptica de Newton, a eletricidade de Franklin, a química de Lavoisier e a geologia de Lyell. Esses e muitos outros trabalhos serviram, por algum tempo, para definir implicitamente os problemas e métodos legítimos de um campo de pesquisa para as relações posteriores de prática da ciência, de praticantes da ciência. Puderam fazer isso porque partilhavam duas características essenciais:
Suas realizações foram suficientemente sem precedentes para atrair um grupo duradouro de partidários, afastando-os de outras formas de atividades científicas dissimilares. Simultaneamente, suas realizações eram suficientemente abertas para deixar toda espécie de problema para serem resolvidos pelo grupo redefinido de praticantes da ciência. Daqui por diante, deverei reafirmar-me as realizações que partilharam essas duas características como paradigmas. Um termo estreitamente relacionado com ciência normal. Com a escolha do termo, pretendo sugerir que alguns exemplos aceitos na prática científica real, exemplos que incluem, ao mesmo tempo, lei, teoria, aplicação e instrumentação, proporcionam modelos dos quais brotam as tradições coerentes e específicas da pesquisa científica. São essas tradições que o historiador descreve com rúbricas como astronomia ptolomaica ou copernicana, dinâmica aristotélica ou newtoniana, óptica corpuscular ou óptica ondulatória e assim por diante. O estudo dos paradigmas, muitos dos quais bem mais especializados do que os indicados acima, é o que prepara basicamente o estudante para ser membro da comunidade científica, determinado na qual atuará mais tarde. Uma vez que ali o estudante reúne-se a homens que aprenderam as bases de seu campo de estudo a partir dos mesmos modelos concretos, sua prática subsequente raramente irá provocar desacordo declarado sobre pontos fundamentais. Homens cuja pesquisa está baseada em paradigmas compartilhados estão comprometidos com as mesmas regras e padrões para a prática científica. Esse comprometimento é o consenso aparente Esse comprometimento e o consenso aparente que produz são pré-requisitos para a ciência normal, isto é, para a gênese e a continuação de uma tradição de pesquisa determinada. Será necessário acrescentar mais sobre as razões da introdução do conceito de paradigma, uma vez que neste ensaio ele substituirá uma variedade de noções familiares. Porque a razão científica, como um lugar de comprometimento profissional, é anterior aos vários conceitos, leis, teorias e pontos de vista que devem ser abstraídos. Em que sentido o paradigma partilhado é uma unidade fundamental para o estudo do desenvolvimento científico? Uma unidade que não pode ser totalmente reduzida a componentes atômicos lógicos, que poderiam funcionar em um lugar. Quando as encontrarmos, no capítulo 4, as respostas a essas questões e outras similares,